Sejam bem-vindos, meus queridos. Eu sou Tereza Cristina, imperatriz do Brasil, esposa devotada do imperador Dom Pedro II. Próximo a essa magnífica catedral, sinto-me envolta da paz e serenidade, da espiritualidade deste local. A Catedral de São Pedro de Alcântara é um símbolo da fé e da devoção que permeiam a história de Petrópolis. Este majestoso templo, dedicado ao padroeiro do meu esposo, foi sonhado há muito tempo, mesmo antes de minha partida deste mundo, em 1889. Embora eu não tenha tido oportunidade de ver a conclusão dessa grandiosa obra, minha ligação com este lugar é profunda e eterna. Ao longo dos anos, dediquei-me fervorosamente à minha família, à caridade e às devoções religiosas. Petrópolis sempre ocupou um lugar especial em meu coração, sendo o nosso refúgio do calor e dos compromissos da corte. Foi aqui, em 1846, que começamos a construir nosso lar, longe da capital, um lugar de tranquilidade e introspecção. Em 12 de março de 1876, um dia significativo, marcado pelo lançamento da pedra fundamental desta catedral. O espírito de fé e esperança estava presente. Embora meus registros não confirmem minha presença física naquela cerimônia, meu coração e minhas orações sempre estiveram com aqueles que trabalharam incansavelmente para erguer esta casa de Deus. A Catedral São Pedro de Alcântara não é apenas um edifício. É um monumento à nossa história, cultura e espiritualidade. Ela abriga, com dignidade, os restos mortais da minha família, incluindo meu amado esposo Dom Pedro II, nossa filha Princesa Isabel e o Conde de. E este lugar sagrado representa a reconciliação e a memória da família imperial com o povo brasileiro. Ao caminharem por estes corredores e contemplarem os belos vitrais e esculturas, lembrem-se das muitas almas dedicadas que contribuíram para a construção desse santuário de fé. A fé, o amor e a devoção que permeiam estas paredes são testemunhos do espírito inquebrável de nosso povo. Olá, bem-vindo à Cidade de Pedro, a história por trás da história. Esse projeto é uma apresentação da Prefeitura Municipal de Petrópolis, do Instituto Municipal de Cultura, do Fundo Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo. E hoje eu tenho o imenso prazer, nesse primeiro episódio, de receber dois mestres da história, que vão estar batendo papo com a gente da forma mais leve e suave para você conhecer um pouco da Catedral São Pedro de Alcântara. Eu recebo aqui no nosso videocast Joaquim Eloy, ele que é professor, membro do Instituto Histórico de Petrópolis e da Academia Fluminense de Letras, e professor Maurício Vicente Ferreira Júnior, meu professor lá na graduação, e mais do que isso, professor de tantos e diretor do Museu Imperial de Petrópolis. Sejam muito bem-vindos. É um imenso prazer estar com vocês por aqui. Prazer é todo meu. E meu. Vamos começar pelo que talvez deveria ser a última pergunta, mas afinal de contas, qual é a grande importância da catedral quando a gente pensa em Petrópolis? Quando se pensa em Petrópolis, se pensa nela como um todo. E a catedral é o centro desse todo, porque ela foi criada por
vontades do próprio imperador Dom Pedro II, que já na planta de Keller já disciplinava que devia haver aqui, uma elevação, uma igreja católica, ele que era um monarca católico, e então começamos aí, Petrópolis praticamente começa com a ideia de se fazer daqui um povoado e no centro a igreja que comandava então era a religião do Estado. Quando você fala, Joaquim Eloy, de uma elevação, a gente já entende então que era desejo que houvesse aquela vista de baixo para cima. Sim, sim. Aquela escadaria bonita, é isso? A estética da própria catedral exige isso. Você veja o traçado, né? Eu digo sempre que Petrópolis tem 2 eixos principais, né? Esse eixo que é o eixo da nobreza, enfim, que está da catedral e se comunica com o hotel, então hotel na época, né? Hoje prédio da Universidade Católica de Petrópolis. E um segundo eixo que é o eixo administrativo comercial, que está na Igreja do Rosário e vai até o finalzinho da Rua do Imperador, ou início da Rua do Imperador, já início da Washington Luiz. Mas voltando à questão da importância da catedral, eu queria salientar que a Catedral de Petrópolis, pelo seu estilo, ela coloca Petrópolis no rol do movimento estético do século XIX. Né? Você veja que era comum construir prédios dedicados à devoção, ao estudo, à concentração, justamente no estilo, ou inspirado no estilo gótico. Então, o neogótico ele está associado justamente a esse momento de reflexão, de devoção, de sentimento. Isso coloca Petrópolis nesse conjunto, nesse movimento internacional, né, que nós chamamos do revivalismo estilístico, né? Trazer essa ideia, esses valores do passado, atualizando, trazendo-os para o presente. Então, era o auge do estilo arquitetônico que foi trazido para Petrópolis. Exatamente, ou seja, Petrópolis fazendo parte desse movimento internacional. Nós podemos observar, né, a partir, na verdade, né, o grande influenciador foi Viollet-le-Duc, né, um grande arquiteto e esteta francês, responsável pela reforma da igreja da Catedral de Notre-Dame, isso já na década dos 20 anos que ele, enfim, implementou esse projeto de recuperação. Até então, Notre-Dame estava associada ao Corcunda de Notre-Dame, ou seja, uma ruína, né, e foi Viollet-le-Duc que conseguiu, justamente com essa necessidade de reforma, de atualização e de trazer esses valores para o tempo, enfim, meados do século XIX, nós estamos falando de 1850, 1860, e a partir desse movimento, diversos países na Europa e aqui na América passaram a seguir esse padrão, ou seja, revisitar valores do passado, atualizando-os, trazendo-os para o presente. Fantástico. Agora, se a gente pega o estilo neogótico, ele tem características muito específicas, mas tem uma que sempre me lembra quem eu sou, que é o quanto eu sou pequena quando estou dentro da catedral. Isso é um traço importante da gente lembrar e falar aqui? Porque a volumetria do edifício da catedral leva ao alto, leva à elevação. Então, as igrejas do mundo desse tempo, elas eram todas muito elevadas, com torres a mais alta possível. Então, isso significa que a devoção era uma das grandes armas da cultura daquele século. É claro que nós temos aí uma catedral neogótica, mas que segue alguns padrões das catedrais famosas da Europa, sendo Petrópolis uma cidade imperial. Veja, a lógica dessa forma, não é? Alcançando as nuvens, alcançando o céu, né? Ou seja, a elevação do indivíduo pela sua religiosidade, pelo seu contato com o divino. Então, eu pergunto, eu tenho a impressão que até um certo tempo, o petropolitano não devia se sentir muito em folga com a sua catedral, porque essa elevação não existia. Ficou faltando a torre por muitos anos, até que o bispo Dom Manuel fez a campanha e elevou uma torre, naturalmente um pouco diferenciada, de outro material, dentro do possível, mas aí então
Petrópolis ganhou, o Petropolitano ganhou essa elevação a que se referiu o professor Maurício. E exatamente isso, porque ela foi inaugurada em 1925, ainda inconclusa. Né? A torre, 1925 é a data da inauguração, quando exatamente a antiga igreja matriz foi demolida. Essa antiga igreja, ela estava instalada em frente ao Palácio Imperial, hoje Museu Imperial, onde se encontravam as ruas Oscar Manchense, com meu Deus, me faltou agora aquele cientista, o nome do cientista. Hoje, qual seria o nome das ruas? Isso, Moreira da Fonseca. E ela só foi completada na década de 1960, entre 60 e 68, né, que instalaram, né, a agulha, justamente para estabelecer a conformação que a nossa geração conheceu. Né? Quem nasceu antes se acostumou, digamos assim, como o professor Eloy comentou, a ver a catedral inconclusa. Agora, catedral inconclusa, vamos dar um passo grande para trás. Pedra fundamental. Quando foi? Qual a importância? Como é que foi percebido esse momento, historicamente falando? A pedra fundamental. Nessa época era comum o uso da pedra fundamental. E ela foi colocada com a presença do casal né, e a princesa Isabel acompanhou o início da edificação. Ela que já havia conseguido aquela capela em frente ao museu, em frente à sua residência, né? Então, começou ela a trabalhar nisto aí, mas por problemas da República, proclamação da República, que eles foram embora, a coisa ficou assim um pouco no ar, e em 1901, mais ou menos, paralisou aquela tudo que ela tinha feito, organizado e tudo, ficou tudo arquivado e paralisou-se a catedral, a edificação da catedral. Isso já foi bem explicado pelo professor Maurício. Não, e o professor Eloy comenta justamente esse vínculo original, né? Ou seja, a ideia original, né? Petrópolis foi criada enquanto cidade, já planejado o cemitério, planejada justamente uma igreja, a igreja matriz. E ela... Enfim, foi uma obra de igreja, não é verdade? A verdadeira obra de igreja. Uma obra de igreja que seguiu por vários períodos, com interrupções longas, mas o importante é frisar a participação do munícipe, a participação da população de Petrópolis, contribuindo, em diferentes períodos, contribuindo para que ela pudesse ser construída e os seus adornos, né, a sua decoração, pudesse, enfim, ser instalada com a ajuda de pessoas nascidas ou residentes na cidade. O projeto, a gente falou de pedra, também acabei de esquecer a palavra. Fundamental. É porque eu, quando estava estudando para poder produzir esse material, descobri e eu achei isso assustador, que o dia da pedra fundamental da Catedral São Pedro de Alcântara é o dia da inauguração do Hospital Santa Teresa. E aí, a gente, nos nossos na nossa estudo, a historiadora que me ajudou a montar esse material, falei, gente, a gente tem o Hospital Santa Teresa, que é um marco na saúde da cidade, e a catedral um marco da religiosidade. Interessante como corpo e alma se uniram num momento. E aí, fiquei divagando sobre isso, partindo da pedra fundamental, agora voltando para o projeto. A gente tem uma foto do projeto que eu queria que a gente olhasse no telão daqui a pouquinho. E aí, esse projeto, pensado lá pela Princesa Isabel e por todo o Império, ele é o projeto que está lá hoje para ser visto, depois dessa obra de igreja tão arrastada? Não, é um pouco o projeto, mas o projeto inicial tinha muitas diferenças. Que tipo de diferenças, professor? Aquela fofoca que ninguém sabe. A ornamentação da fachada, os elementos constitutivos da construção, né? Tem aí um desenho, né? Temos um desenho que está na tela do projeto inicial, primeiro projeto. O que a gente tem de diferença mais gritante para quem olha o projeto, que nunca tinha visto esse desenho e que vai ver lá a nossa Catedral São Pedro de Alcântara? Bom,
A diferença vamos dizer, no contexto é igual, mas os elementos, a decoração é bastante diferenciada. Foi feita para alguns artistas e entraram outros em seguida. Isso é o que dá Então a são entender. detalhes mais para grandes estudiosos. Para a gente que é cidadão, trabalhador e que vai apreciar a obra num todo, ela é um projeto bem próximo, uma realidade bem próxima do projeto. Eu Perfeitamente. diria que o espírito, né, do prédio, né, do conceito, está presente, Tá. né, com alterações de adorno, de ornamentos, mas o espírito, ou seja, essa lógica da verticalidade, né, esses elementos do vocabulário, né, inspirados no estilo gótico, estão presentes na obra. Mas o mais interessante pensar é que não foi o primeiro projeto, né? O primeiro nada tinha de gótico, inclusive, né? Ah, é? Foi alterado, né, ao longo, né, de um período e muito provavelmente por influência, né, das leituras e da própria sugestão da princesa Isabel, o gótico foi eleito, digamos assim, como inspiração para a construção. Quando a gente fala de Princesa Isabel, por estar lá no Museu Imperial, como Sarau Imperial, eu ouço sempre que a princesa fazia eventos para a construção da catedral. Fala um pouquinho sobre isso, Maurício, o quanto a gente precisa entender o papel vital da família imperial no início da construção da Catedral de São Pedro de Alcântara. Eu diria não apenas da catedral, mas da cidade como um todo, né? Sim. Veja, a ideia do palácio, da casa do imperador, é anterior à ideia da cidade. E o apoio, né? Veja, quando Petrópolis foi criada, a princípio, o governo não bancaria, né, os projetos, porque a cidade teria que custear as obras de retificação dos rios, de aterro dos pântanos, da construção propriamente dita do saneamento da cidade, esse projeto tão importante, né? Mas Adoro o pela projeto do influência de saneamento. Dom Pedro II, a província, então província, hoje nós chamamos estado, né? Mas a província do Rio de Janeiro arcou com esses custos, né, por influência do imperador. Mas existe também uma posição particular, ou seja, dinheiro do próprio bolso para bancar diversos projetos. Isso tem um nome subscrição, né? Então, quando começava uma obra de peso, como a catedral, ou mesmo o Palácio de Cristal, enfim, abria-se uma subscrição pública e essa subscrição normalmente era aberta com a contribuição do imperador, da imperatriz, da princesa Isabel e seu marido, o Conde de, né, para que esse exemplo fosse seguido por outros munícipes, por outras pessoas da cidade, e assim ocorreu em diversas situações. Eles abriam, o casal abria a subscrição. Era, vamos dizer, o voto de qualidade do projeto, né? Exatamente. Fantástico. Agora, de abrir a construção para se tornar parte dela. Hoje, a Catedral São Pedro de Alcântara tem um mausoléu. E eu acho que isso é um ponto muito marcante que a gente pode conversar sobre os porquês disso tudo ter acontecido. E eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho para mim sobre essa questão. Por que um mausoléu dentro de uma igreja? Isso é coisa das monarquias europeias, de toda a história europeia. Primeiro, os cemitérios em torno das igrejas. E segundo, aquelas pessoas mais influentes, maiores, eram sepultadas dentro do templo. É uma coisa que o Dom Pedro, a família dele, não pensou de início que eles fossem ser os ocupantes dali, mas que está na própria estrutura do projeto do povoado, assim, do nível imperial, como residência de uma família imperial e dirigindo um Estado independente como o Brasil. Isso era muito comum, né? Desde a Idade Média, né? As pessoas serem enterradas embaixo dos fiéis, né? Ou seja, embaixo do piso
principal. Isso trouxe diversos problemas de saúde, contaminação, né? E por isso os cemitérios foram retirados e levados para fora das igrejas. Mas, como o professor Eloy muito bem disse, algumas pessoas com um vínculo muito forte, ou com a construção da catedral, das igrejas, ou com reformas, ou seja, pessoas que se destacavam por alguma razão, essas pessoas passaram a ser enterradas, né, em locais específicos dessas igrejas, como no caso o mausoléu que lá está, membros da família imperial, não apenas Dom Pedro II, a imperatriz e sua filha, né, a princesa Isabel e o seu marido, mas outros integrantes da família também, assim como bispos, né, estão também sepultados na catedral. O mausoléu, inclusive, interessante pensar, ele foi inaugurado por Getúlio Vargas, foi inaugurado em 1939. Né? Dom Pedro, os restos mortais vieram antes, né? Permaneceram lá num outro local, até ser elaborado aquele mausoléu, que é uma das obras mais, eu diria, emblemáticas, mais bonitas exatamente do interior da catedral. Mais representativas do que está ali, né? Exatamente, exatamente. Com obras de arte assim extraordinárias. Eu posso citar duas assim que são maravilhosas, como por exemplo aquelas esculturas jacentes, né? Esculturas jacentes são aquelas partes da parte superior de um túmulo dentro de uma igreja que traz a escultura da pessoa enterrada. Isso dá-se o nome de Jean Magru, ou seja, um grande escultor francês que produziu outras obras aqui em Petrópolis, né? Dentre elas a escultura também de São Pedro de Alcântara, né, que está junto ao altar, né, uma obra muito, muito importante, muito significativa, e outros trabalhos ali do mausoléu que eu gostaria de citar são os duas pinturas murais, né, do Carlos Oswald. Nas laterais. Nas laterais. Uma que recupera a coroação de Dom Pedro II e a outra o exílio. E mais interessante ainda é que ambos os estudos são peças do Museu Imperial. Estão lá no Museu Imperial os estudos, não apenas dessa pintura mural de Carlos Oswald, como também da escultura de Magru. Né? Exatamente a escultura de São Pedro de Alcântara, o modelo faz parte da coleção do Museu Imperial. O mausoléu, ele gera impacto visual. O quanto vocês acreditam que isso é importante para a gente continuar mantendo viva a história do Império para todas as pessoas? Porque, afinal de contas, a catedral é um espaço religioso, mas é um atrativo turístico. Mas não seria assim, incrível falar em história do Império. Não. Aquela ideia é da história de Petrópolis. Fantástico. Que está dividido em períodos, mas é a história de Petrópolis que está ali, porque quando Dom Pedro criou Petrópolis, ele não tinha a consciência vigilante de que aquilo era uma eternidade para ele, né? A eternidade dele poderia vir mais tarde, quando terminasse o governo, ou quando passasse o trono para o seu substituto. Ele não tinha essa consciência, mas desde que ela foi anexada ao projeto, então, ampliado da catedral, e Dom Pedro veio ser sepultado aqui com a sua esposa, depois a princesa Isabel e mais elementos da família, isso significou para Petrópolis essa condição verdadeira, sem decreto imperial ou decreto republicano, de cidade imperial. Eu entendo que Petrópolis, no Brasil, é a única cidade imperial, embora existam outras com esse título, mas ela tem os despojos mais caros de nossa história, de todos os tempos, aqui no nosso território. Em outras palavras, Petrópolis é cidade de Pedro. E se existe um vínculo, né, entre homenageado e cidade, é exatamente o mausoléu, onde está o Pedro, que deu o nome à cidade. Perfeito. Para vocês, a presença do mausoléu é parte fundamental nesse Cidade de Pedro? É a identificação da cidade. Então, não só pela fundação da cidade, pela escolha do lugar, pelo apreço, mas também pelo fim da própria história de si. Veja, são representações, não é? Como nós falamos de representações, nós falamos de objetos, falamos de símbolos que representam uma ideia, né? E ali exatamente é essa ideia da cidade de Pedro.
né? Ele está ali descansando na sua eternidade, né? Na sua cidade. É o caso do Estácio de Sá, no Rio, né? Que estava lá no morro, né? E foi trasladado depois com a queda do morro, mas é o símbolo da cidade. E se me permite, observe, na catedral nós temos Pedro. Em frente à catedral, quem está? Keller. Verdade. No monumento e os restos dele logo em frente. Ou seja, é o vínculo umbilical, né, entre a cidade e aqueles que a fizeram. E a Casa da Princesa, a Avenida Keller, a Praça de Princesa Isabel, tudo ali reunido, assim, os nomes um pouco misturados, né? Mas está tudo ali diante da catedral. A catedral comanda aquele espaço. Lembrando que a catedral está elevada, então ainda está acima de todos esses marcos. E o mausoléu é uma coisa que pessoalmente me comove, porque é a religiosidade junto com a nossa finitude. A gente está num lugar de ampla adoração do infinito e mostra que somos pequenos pela arquitetura e que somos realmente fugazes. Somos um sopro, e aí a gente vê um mausoléu. Essa mistura de emoções sempre me comove quando eu vou à catedral. A vocês também? Eu sou um frequentador de carteirinha lá desse túmulo, porque durante cerca de 20 anos, junto com a Doris Gelli e o Instituto Histórico, nós fizemos uma reunião ali no dia do aniversário de Dom Pedro, no dia do aniversário da Princesa Isabel, né? E me parece que continua. Assumiu a catedral agora, assumiu essa homenagem, porque é uma homenagem de corpo presente, se é que se pode dizer assim, mas é uma homenagem que nós estamos diante daqueles que ali estão e que representam realmente a melhor e a mais completa cidadania metropolitana de qualquer pessoa. Ali então eu tenho uma reverência muito grande, e ainda mais o professor Maurício falou que a capela contém elementos interessantíssimos, que como a pintura de Oswald, o poema do exílio do Dom Pedro II está lá transcrito. Está nos vitrais, não é isso? A Hortência, perto da Princesa Isabel. Então, aquilo ali foi feito exatamente, aquele espaço foi separado exatamente para conter isto, que ninguém planejou, não está no planejamento, mas que foi um feito notável para a cidade de Petrópolis. E depois trazer também a Princesa Isabel e seu esposo, aí, e completando a capela. Naturalmente, já ali está sepultado Dom Pedro de Alcântara, que é o filho primogênito da Princesa Isabel e petropolitano de nascimento. Ele voltou para a sua terra, né? Está sepultado na sua terra, naquilo que representa a maior devoção de seu pai, né? De seu avô, e, afinal de contas, da corte portuguesa, que era infinitamente católica. Isso é muito interessante o que o professor Eloy diz, porque, veja, é o primogênito da Princesa Isabel, nascido em Petrópolis, em frente, nasceu exatamente ali na casa, né, da Princesa Isabel, precisou sair do país, porque a família foi banida, né, e após a revogação da lei do banimento, ele retorna, passa a residir na cidade e, uma vez falecido, é sepultado nessa catedral, ou seja, é o vínculo, né, eterno com a sua cidade. É um vínculo de amor. Falando em homenagens, o professor Joaquim Eloy tem diversos livros publicados. Um deles, esse daqui, Eterna Vida, que tem uma poesia que eu vou ler. Não vou declamar, vou ler para quem está vendo a gente. E a gente fala um pouquinho sobre essas grandes... sobre os grandes marcos da catedral na vida e na história das pessoas. Afinal de contas, para muitas mulheres, o sonho é casar na catedral. Para outros, apenas visitar. Então, vamos lá. Do livro do professor Joaquim Eloy Duarte dos Santos. Eterna Vida, Poesias. A Catedral. Minha perfeita e bela catedral, derramada do céu em harmonia com a natureza nossa, divinal. Compõe na serra lírica magia, ofícios e orações em poesia,
O cântico suave de um coral é luz e fé. Amor e alegria, o sol iluminado no vitral. A entrada, a capela imperial, é repouso de nosso fundador, que aqui está em seu leito final. Junto a Teresa, a nossa Isabel. Tem a cidade os despojos que o amor eternizou em divinal painel. Tudo o que a gente falou está um pouco aqui, não é verdade? É o que me toca, é isso aí, né? Com todo o respeito, com toda a reverência, eu me emociono quando vou lá, quando apareço por lá, para fazer uma visitinha. Catedral, veja, a igreja matriz, ela tem a função, né, no cristianismo, de servir como local de acolhida do fiel. Né? A principal acolhida do fiel numa unidade, seja a cidade, seja uma diocese. No nosso caso, uma diocese. Então, é a igreja que subordina as demais. Né? A principal é aquela que é justamente o local de culto, local de afeição, né, dos nascidos naquela localidade. Eu tenho uma questão particular, porque meus pais se casaram na catedral. Olha, né? Então, que todos lindo. os petropolitanos possuem, né, tem um vínculo, seja por batismo, por casamento, por frequentar, ou seja, tem sempre um vínculo muito forte com essa igreja. Eu casei lá também, batizei a criançada toda lá, né? E meu pai pertenceu à Irmandade do Santíssimo, que existia lá por anos, né? E até me convidou para integrar, mas eu não fui. Eu era muito, muito novo, eu queria viver a vida. E na Semana Santa ele ficava lá fazendo guarda de sexta, quinta, sexta. Eu não aceitei muito isso naquela época, mas hoje eu compreendo que essa devoção dele, ele transmitiu a nós de uma outra forma. Continuamos amigos da Catedral e seus fãs número 1. A catedral é, sem sombra de dúvida, um marco religioso, mas é também um atrativo turístico. Já até falamos um pouquinho disso. Uma das coisas fantásticas que tem na catedral é seu órgão. A gente tem uma imagem também para mostrar e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A importância de órgãos, a presença desse órgão tão fantástico na catedral. Foi edificado pelo Werner, né? Walter Werner. O filho dele é um artista plástico hoje muito bom, muito conceituado. E esse órgão foi construído por ele, né? Quer dizer, foi idealizado por ele. Eu não sei se tem o nome dele. É Guilherme Werner. Guilherme, né? Walter é o filho. E a catedral ficou muito tempo sem órgão. Ele é uma pessoa contemporânea, quer dizer, do século XX, né? Bem avançado. E uma catedral desse nível, sem órgãos, sem torre, o que seria para nós? Não era tão importante. Era uma construção, era uma obra de igreja. Ainda faltando os pedaços. O órgão vem para concluir isso. O órgão foi imaginado, claro, o local lá está, planejado para ser instalado, só que ele não chegou a tempo ainda, né, dessa população que viu a inauguração. Ele foi instalado posteriormente. Agora, é importante dizer que o Guilherme Werner, ele não fez apenas esse órgão, ele produziu outros que estão no Rio de Janeiro, como, por exemplo, de igrejas importantes do Rio, né? E mais importante para nós é que o filho doou a documentação desse órgão ao Museu Imperial. Então, no arquivo do Museu Imperial, nós temos justamente a documentação produzida, os estudos, a correspondência do Guilherme, não só a documentação desse órgão, mas também dos outros produzidos por esse grande artista. Quando se ouve o órgão da Catedral São Pedro de Alcântara nos eventos atuais, a gente está fazendo uma ode a tudo o que foi planejado para a Catedral São Pedro de Alcântara? É a conclusão. Não é? Porque o órgão foi imaginado, né, essa relação. Eu diria o seguinte, o som da catedral, né, ele se faz por dois momentos. Né? Primeiro, os sinos.
né? Ai, eu Os adoro sinos, Que também porque chegaram muito depois, né? muito depois. Mas o sino na igreja, né, as pessoas na antiguidade, as pessoas ainda na cristandade sabiam exatamente o que estava ocorrendo pelos badalados, né, dos sinos. Ou seja, se morreu alguém, se nasceu alguém, se casou alguém, tinha um badalado específico, né, que a população conhecia. Então essa tradição, né, nos horários específicos, sendo, né, badalado, é algo muito, muito importante para reiterar essa relação do munícipe com a sua catedral. E, em segundo lugar, o órgão. Né? O órgão, mais para quem está numa parte interna, né? Acompanhar a liturgia, né? Toda a missa que está sendo ali apresentada e o sentido da música durante a missa. Joaquim comunga dessa opinião que os sons da catedral têm todo esse poder? Tem porque ele ressoa em todo o centro histórico que viveu aquele momento, que criou aquilo ali. Ele vai badalar para Rua Ipiranga, para a Avenida Keller, e o som realmente, ele percorrendo esses espaços, ele está levando o imperador, a imperatriz, a princesa Isabel, de mãos dadas e tudo, passeando por aquele recanto ali. Essa é uma imagem fictícia, mas que a gente pode vislumbrar se tiver um encanto pela catedral, pelos sinos, por tudo que ali está, como, por exemplo, eu tenho. Sabe que das pequenas coisas bobas e gostosas que eu adoro, uma delas é deitar na grama do Museu Imperial. E por um motivo muito básico. É o único lugar que eu consigo visualizar no centro histórico que você não vê fios. Então, deitar na grama me relaxa absurdamente. E sempre o Sarau Imperial, que eu estou toda semana no Museu Imperial, é às 18h30. E pontualmente às 18 horas é a hora que a gente abre as portas. Então, vira e mexe, qualquer pessoa pode me encontrar esparramada na grama, quase na hora do sarau abrir, ouvindo as badaladas do sino. E aí eu vejo que acabou o meu refresco de grama. A equipe da guarda do museu já sabe que eu vou estar esparramada em algum canto, porque é o encontrar a terra, coisa que a gente não tem muito na cidade moderna, não tem onde a gente ter esse contato com a natureza. E me incomoda muito a natureza quando eu fico vendo a fiação aérea, porque aí não tem nada de natureza, tá muito. Então, o museu, a grama e o badalar das 18 horas da Catedral São Pedro de Alcântara são marcantes na minha memória atual. Quais são as marcantes histórias do passado ou do presente próximo que vocês se lembrem juntando esses dois locais, ou em especial a Catedral São Pedro de Alcântara? Se me permite, veja, você falou de elevado, né? Sim, lá da Catedral elevado. Veja, os dois pontos são elevados. Sim. Originalmente, tinha um belvedere ali, exatamente onde está a catedral hoje, que foi desbastada para a construção da Igreja Matriz. Uhum. E o Palácio Imperial de Petrópolis ocupa uma área onde era um Monte Real. Era uma montanha enorme que foi desbastada para a construção do palácio. Isso nos ajuda em muito com relação às enchentes, né? Porque os dois locais estão elevados por projeto de Keller, por proposta exatamente de Keller, né? Dessa elevação. E essa elevação permite algo que você percebeu, ou seja, você deita na grama ali do museu e você pode visualizar a torre da catedral. Sim. E eu a faço todos os dias perfeitamente pela luz. Mas duvido que se Pela jogue na luz. grama, professor. Não, às vezes eu faço, às vezes eu que deito delícia. também. Às vezes eu deito porque é muito gostoso. É muito gostoso. natural. E lá, assim, eu acho, eu tenho a certeza de que a população usufrui esse espaço como se espaço fosse seu, e é da população. Né? Outro dia eu estava na janela e percebi um pai que chegou com uma filha pequenininha, de um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, começando a andar, e ele tocando violão para a filha, e a filha encantada com a música produzida pelo pai.
né? Então essas visões, né, como mães que levam os filhos, casais que namoram, enfim, pessoas que usufruem desse espaço da grama, né, nessa paz, nessa tranquilidade, sem afiação, como Sem você bem afiação. disse, é algo muito, muito tocante, e é uma forma do petropolitano e do frequentador do museu se apropriar do espaço. Portanto, venham, que o espaço é de todos. E então agora o meu momento ali, eu estava numa missa na catedral. Quando terminou a missa, começaram a sair as pessoas, e eu vi o doutor Eugênio Goudin, né, que já tinha quase 100 anos, né, descendo a escadaria, no meio da escadaria, sem corrimão, sem nada, trôpego, assim, sozinho. Eu cheguei a ele e falei assim: doutor Goudin, me dê o braço. Jovem, eu ainda estou com capacidade de descer uma escada. Ok, então. Não é interessante, né? Agora, um outro fato é que eu estava na casa da Princesa Isabel com o pessoal que fazia o nosso programa sobre a Princesa Isabel, para conversar com Dom Afonso. Dom Afonso ia nos dar umas ideias e tudo, estávamos lá. Mas nós, quando passamos, o portão estava aberto. E entrou um grupo de turistas, umas senhoras, né, pobres, né, com criança e tudo. Eles entraram assim naquela porta que dá para a praça, né, e foram ladeando e foram andando assim, ó. Todo mundo assim, mas Receosos, silêncio, medrosos. é uma coisa assim. Aí uma delas se adiantou e falou assim: aqui morava a Princesa Isabel. Eu falei: e tremeu. Essa varanda, ela sobe aqui, pode andar na varanda aqui. A mulher subiu assim, olha que coisa maravilhosa, como o povo brasileiro, ele não é republicano, ele nada, o povo brasileiro, nós sabemos como é, mas tem um respeito, uma devoção muito grande pela família imperial, né? Tanto que a pessoa vem lá da Baixada, não tem estrutura, não tem a cultura que se tem aqui na cidade a respeito disso, e, no entanto, a emoção toma conta dessas pessoas, né? Pelo quanto fizeram. Né? Eu fiquei admirado com isso e participei disso, né? Aí, quando chegou o Dom Afonso de sandália, né, botando suspensão: quem quer falar comigo? Esse é o príncipe Dom Afonso. Sabe o que uma delas fez? Beijou a mão dele. Um costume antigo. Com todo esfrangalhado que ele estava. Porque talvez ela esperasse um príncipe com coroa, não sei, né? Não. Mas se fosse seguindo os conceitos do imperador Dom Pedro II, não seria um homem de coroa, não seria um imperador que se imagina, ia ser, na verdade, um homem que tomava canja rápido para poder ter alguns momentos para brincar com a irmã. Muito mais interessante. Exatamente. Muito mais humano do que a gente imagina em grande parte dos livros, não é verdade? Perfeito. Agora, videocast também é tempo. E aí eu queria que vocês deixassem o grande amor, a grande questão, uma grande fala falando de catedral. Algo que salienta os olhos, que pula na cabeça quando vocês dois, que são dois homens da história, dois homens que têm a vida dedicada por manter a história da nossa cidade viva, professor Joaquim Eloy, Maurício Vicente no Museu Imperial, o que mais salta quando pensam em catedral? Quer findar, eu findo. Pô, vou com a palavra. O museu, a catedral, tá vendo? O Museu Imperial. Não adianta. Trouxe o professor Maurício Vicente do museu para falar de catedral. Eu quero registrar aqui que a contribuição que o professor Maurício nos dá sempre, mas hoje nos deu, foi dizer sobre o acervo, sobre o arquivo, sobre o precioso acervo que está no Museu Imperial. Não é? Essa documentação, as peças, tudo mais, e
tudo aberto à população. A população tem livre trânsito para ver isso tudo. O arquivo é franqueado para as pessoas. É claro que tem que ter objetivo e projeto, mas o museu é uma coisa maravilhosa. A né? catedral está no museu. Então, sobre a catedral, eu já disse até que eu nutro pela catedral um carinho muito especial, porque eu fui acostumado desde pequeno, desde menininho, a ser levado pelo meu pai lá para a Irmandade, para aqui, para ali, conferência de academia e tudo, estava eu na mão do meu pai. E esse momento da visita à catedral, todo domingo, às 10 horas, né? Que eu até mostrei uma imagem a vocês aí, todo domingo às 10 horas. Isso mesmo. Né? Podemos mostrar ainda nesse finalzinho então mostra a imagem. Desenho seu, que está aqui também, que foi para o jornal, na coluna do Instituto Histórico, 2 dias de trabalho, desenhando um momento tão relevante que eram as missas das 10 da manhã, não é isso? Era a hora da reunião do povo de Petrópolis com a igreja, com a cidade, e realmente isso aí eu tinha uma fotografia muito antiga, muito desbotada, e eu então tirei, fui copiando a fotografia e saiu esse conjunto. Isso aqui é Petrópolis 1950, por aí, né? Tá? Todo mundo paramentado, o militar com a sua farda, o advogado com o seu chapéu. A roupa de missa. Roupa de missa, né? Roupa de missa que minha avó dizia. Então, que era a roupa mais bonita, mais cheirosa, mais nova, que a gente ia para a celebração da semana. Então, essa é a lembrança que eu deixo aqui, a lembrança dessa missa na qual eu fui acostumado a participar e que serviu de norte para a minha vida até hoje. Perfeito. Bom, eu vou pegar a carona no seu desenho, professor Eloy. Eu ia dizer que a catedral é um local de religião, história, cultura, turismo, tradição e também de convivência. Convivência. Convivência, comunidade. Isso. E que seja mais, né? Que as pessoas possam visitar mais, pessoas cada vez de outros bairros, de outras comunidades, que possam, né, se dirigir à catedral, conhecer esse patrimônio que é de todos nós. A gente falou muito sobre a Catedral São Pedro de Alcântara e em momento nenhum eu fiz a pergunta básica: por que São Pedro de Alcântara? Porque São Pedro de Alcântara era o santo protetor do Império Brasileiro e o santo da devoção do nosso imperador Dom Pedro II. Então, nada mais justo que a catedral tivesse essa chancela. Catedral São Pedro de Alcântara. É o patrono, o padroeiro, na verdade, do Império, da família e de Petrópolis. Da família desde a vinda de Portugal. Sim. Então, desde o imperador desde Dom Pedro I. Exatamente. É uma devoção da família, do Império e da família, né? E devemos sempre lembrar que a família sempre foi muito religiosa. Né? Nós temos figuras como a Dona Teresa Cristina, né? Muito religiosa, a Princesa Isabel talvez mais que a mãe, né? Religiosa mesmo, né? E essa devoção era praticada por todos os integrantes da família, desde crianças, enfim. Então a religiosidade sempre esteve, eu diria que religiosidade e música sempre estiveram, né, nos programas da família, né, no dia a dia da família imperial. A gente canta, a gente fala no Sarau Imperial que a Princesa Isabel cantava as loas e eu acho que isso é uma marca muito preponderante, não só da veneração para si, mas a participação afetiva na comunidade junto com a família. Sim, exatamente. Nas campanhas, né? Vejam, elas eram figuras presentes em diversas campanhas, auxiliando, né, a comunidade que chegava até a família ou até as residências. Enfim, tinha essa dedicação como parte da atividade, né, das mães de família, das senhoras desse período. Era a mãe das mães. A Imperatriz Teresa Cristina é considerada a imperatriz do Brasil e mãe
Mãe do dos povo, brasileiros, Mãe dos né? Ela brasileiros. recebeu esse Mãe dos título, brasileiros. né? Mãe dos brasileiros. E- É justamente essa figura, né? A figura feminina, materna, né? Sempre associada a Maria, né? Nós temos sempre essa questão também das famílias muito religiosas. Estamos falando de um período que existia união entre Estado e Igreja, né? Então isso é muito forte e a mulher, principalmente a mãe, tinha uma função de mostrar, de dar o exemplo, né, para a comunidade. Uma das possibilidades maravilhosas na catedral é a visita à torre, que eu assumo que eu ainda não fiz. Olha que coisa horrorosa, né? Às vezes o santo de casa não faz milagre, já é verdade. Vocês já visitaram? O que dizem a respeito da visita dessa torre que demorou tanto tempo nessa obra de igreja? Eu não visitei a torre. Muita escada, né, Joaquim Eloy? Mas não é por isso, é que não passou pela minha vida esse momento de eu estar ali e subir a torre, né? Aí eu fiz questão de subir. Fiz questão de subir para conhecer os detalhes construtivos, né? Ou seja, a parte interna, né? Que é lindíssima você caminhar ali. E mais ainda, você admirar, né? A vista que a torre lhe apresenta, né? Justamente essa questão do eixo, né, que sai da catedral e se comunica com o atual prédio da Universidade Católica de Petrópolis, admirando a beleza da Avenida Keller, né? Então é muito, muito interessante, vale a pena a visita. Vale a pena a visita porque também existe uma visita guiada, não é isso? Sim, sim, exatamente. E aí- A catedral tem essa qualificação turística, digamos assim, né, de conduzir não apenas os fiéis, mas os visitantes, de uma forma geral, pela construção, mostrando os detalhes, apresentando a história, né, da edificação. Isso é muito interessante, ou seja, é um potencial também de exploração turística muito forte. A Catedral São Pedro de Alcântara é, com certeza, acima de tudo, um patrimônio religioso, um espaço de fé, Sim. mas é também um grande atrativo turístico e que deve ser respeitado pelo tal. Como as grandes catedrais do mundo, né? Observa agora as pessoas que estão esperando ou visitando as obras de reconstrução de Notre Dame, né? Imagine você quando ela será oferecida novamente à visitação, a quantidade de turistas, né, que ocorrerão para aquela prédio maravilhoso que será de fato reerguido brevemente. A história passa pelas igrejas e as igrejas fazem parte da nossa história. Uma semana antes do incêndio, não, 2 semanas antes, eu passei por lá e visitei a igreja, mas achei assim muito sombria, muito mal cuidada. Não estava em condições de receber turistas como a nossa catedral aqui, que é muito bem administrada. Há 2 anos também eu estive em Paris e eu não tive nem coragem de passar perto. Eu avistei de longe, à distância, falei, já incendiado, falei, não quero ver, enfim. Não porque quero é muito guardar isso forte. na memória. Exatamente. Maravilha. Queria agradecer a vocês dois por despender tempo com a gente. Tenho certeza que quem está assistindo o videocast aprendeu, conheceu e se afeiçoou um bocado mais pela catedral. Obrigada de verdade em nome de toda a equipe e agradeço em especial a Lei Paulo Gustavo por financiar esse projeto. Que esta catedral continue sendo um farol de esperança e fé para todas as gerações futuras e que cada visitante sinta a mesma paz e reverência que eu sinto ao estar aqui. Com minha eterna gratidão e bênção, vos deixo para explorarem este local sagrado e aprenderem mais sobre sua rica história.